Bora de JJ. Faça mal feito, mas faça. Só bora. Que jogo base, hein? Vazou a Existe uma teta da cara. frase filosófica que eu criei pra mim mesmo e que eu gostaria de compartilhar com vocês, pois tem me ajudado a realizar outros projetos fora do YouTube. Eu tenho outros projetos que talvez vocês fiquem sabendo, talvez não. Mas a frase é: faça mal feito, mas faça. Eu sei que parece idiota e talvez seja justamente É o melhor conselho que tem que dar. Pra pessoas perfeccionistas, é o melhor conselho. por isso que ela funcione tão bem. Porque existe uma espécie de doença moderna que simplesmente faz você passar 10 anos da sua vida planejando aquilo que poderia ter começado antes de ontem, não é nem ontem. Por exemplo, você quer abrir um canal, mas precisa primeiro comprar uma câmera melhor. Eu antes vendia meu treinamento, né? Tinha cara que me mandava mensagem: pô, tô louco pra abrir um canal, mas preciso ter dinheiro pro seu treinamento. Não precisa, cara, tem tudo na internet. Quer Exato. começar a academia, mas precisa montar o treino, a dieta perfeita, comprar o suplementinho. Quer abrir uma empresa, mas precisa entender absolutamente tudo sobre marketing, tráfego, contabilidade, brand, comportamento humano, funil de vendas e talvez assistir a mais 40 vídeos de alguém que conseguiu fazer exatamente aquilo que você tá tentando fazer. Em menos tempo e o gastando foda é que e enquanto tendo você menos fica se trabalho. preparando meses, E tem montando melhores uma base resultados militar ainda. pra você, E a ideia tem algum anônimo, idiota salve, por aí, irmão. completamente despreparado que começa. Ele grava com o celular, o áudio é uma porcaria, a iluminação parece um interrogatório policial e a thumbnail parece ter sido feita no Paint, né? O sujeito fala errado, escreve errado, se veste mal, não sabe explicar o próprio produto e provavelmente nem sabe direito o que tá fazendo, só que ele publicou e você não. É aí que começa uma das Olha, coisas mais irritantes da vida. Frequentemente, o idiota que simplesmente fez alguma coisa chega mais longe do que a pessoa inteligente que passou anos tentando descobrir a maneira perfeita de fazer. Não porque o idiota seja necessariamente mais inteligente que você. E é claro, ele não tem mais talento. E, pelo amor de Deus, o universo não escolheu ele, não escolheu recompensá-lo. Ele simplesmente entrou no jogo. E quem entra no jogo começa a acumular uma coisa que ninguém consegue acumular sentado no sofá. Experiência. E vou te falar, nem estudando, tá? Que é a experiência, né? Nem que você veja 30, 40 vídeos de finanças no YouTube, você não vai aprender igual um cara que tá tentando na prática. O problema é que nós Salve, somos Dante. ensinados a imaginar o sucesso como uma recompensa pela preparação, né? Você estuda para um concurso, sei lá, se prepara, planeja, espera, melhora. Então, quando estiver pronto, finalmente começa. Só que existe um pequeno problema. O amanhã não existe. É simplesmente uma projeção que a gente cria. É sempre aqui e agora. Ou seja, você nunca vai estar pronto de verdade. E eu tô falando sério, nunca. Esse momento mágico em que você acorda e pensa: agora eu sei tudo o que preciso saber, simplesmente não existe. E se chegar, provavelmente vai ser tarde demais, você vai estar exato. velho. A maioria das pessoas não está esperando estar preparada, mas sim está esperando parar de sentir medo. E é claro, você pode estar preparado e ainda estar morrendo de medo. Pode saber exatamente o que precisa Isso aí é pior fazer do que o MK e ainda Ultra. assim não consegue fazer. Cara, eu hoje em dia tenho dinheiro, conhecimento, equipamento e principalmente tempo. Mas mesmo assim é difícil tomar novas decisões e começar a fazer algo novo. Foi então que eu percebi que essa coisa escondida atrás do perfeccionismo era na verdade meio que uma necessidade de proteger o meu próprio ego, sabe? Então, quando você não faz nada, você nunca fracassa. E o foda é que, quando o trabalho, quando a ideia tá na sua cabeça, ela parece perfeita, né? Só que quando você começa a colocar no mundo real, as pessoas podem rir, podem criticar, podem simplesmente ignorar, podem chegar em você e dizer que tá ruim, podem apontar os erros. E é justamente por isso que tanta gente prefere continuar só planejando, porque é seguro, né? Executar é meio que humilhante, né? Você tá querendo que as pessoas vejam suas migalhas, assim. E é óbvio, não preciso nem falar aqui que quando você executa alguma coisa pela primeira vez, existe uma enorme possibilidade de ela ser horrível, ser ruim, ser Real. lixo. Na verdade, vai ser uma merda. Vai ser, né? E tá tudo bem, porque é o preço da entrada. Ninguém começa E eu sendo tô bom. quase, Só o que a JJ internet criou sinal- uma Ô, louco, ilusão cara. extremamente perigosa, né? A ilusão que todo mundo já começou pronto. Você olha para um canal com milhões de inscritos e vê a iluminação perfeita, edição cinematográfica, roteiro impecável, microfone caro, cenário bonito. Você olha para essa voz aqui saindo de um Shure e pensa: nossa, mas eu comecei com um porra microfone é tudo essa, velho? fodido.
um computador que mal rodava o Sony Vegas. Você olha para uma empresa grande e vê uma marca consolidada. Olha para um atleta e vê um corpo impressionante. Só que você nunca viu os primeiros passos dessa pessoa. Só que existe Alex, totalmente base de... um pequeno problema nisso. Você já reparou como no Brasil existem tantos idiotas fazendo sucesso? É justamente isso que eu tô falando, cara. Porque quanto mais inteligente você é, mais facilmente consegue construir desculpas sofisticadas. Uma pessoa burra só vai pensar, foda-se, eu vou tentar, se não gostou, o problema é seu. E vai. Já uma pessoa extremamente analítica consegue construir uma prisão intelectual com argumentos tão bons que parece impossível sair dela. Ela consegue encontrar 50 motivos pelos quais determinada ideia não funcionará. E eu acho que também envolve o assunto, né? Uma das partes mais injustas da vida é que o esforço, ele não é recompensado necessariamente, né? Nem a inteligência, nem o planejamento, nem o potencial. Porque o mundo não te deve nada, então você pode fazer um bagulho muito bem feito, se ninguém vê, o problema é seu. A realidade, na verdade, ela pode recompensar, ela parece recompensar uma combinação muito... No Brasil, um exemplo é a música. Eu acho que é o exemplo mais esdrúxulo que tem, né? Que onde você sai de casa aí, não precisa nem sair de casa. É só ter um vizinho arrombado, botando forró, funk, nas alturas aí. Os caras simplesmente abrem a boca e soltam qualquer tipo de merda pra fora e chama de música, enquanto tem artistas que passam a vida inteira estudando música e não ganha 1% do que esses desgraçados ganham. Menos glamurosa, ação, persistência e não desistência, digamos assim. Isso explica por que tantas pessoas aparentemente idiotas conseguem alguma coisa. Talvez elas não sejam tão idiotas, né? Talvez apenas não estejam tão preocupadas em parecer inteligentes. E, claro, não posso deixar de citar aqui, né? Porque eu recebo muito e-mail sobre isso, cara, que é a preocupação excessiva com a própria imagem, né? Então, muita gente não quer publicar um vídeo porque pode achar cringe, né? Não, na verdade, porque alguém pode achar cringe, ou porque os amigos delas podem dizer que ela tá viajando, tá ficando louca. E eu sei bem, eu já passei isso quando eu larguei a faculdade pra fazer o YouTube. E até mesmo abrir uma empresa, cara, porque as pessoas acham estranho você abandonar o caminho padrão pra tentar algo Os NPC sempre vão achar isso, né? novo, né? Então, uma música, por exemplo, você não vai postar porque alguém pode comentar que tá ruim, ou você não vai gravar um vídeo porque alguém conhecido pode descobrir seu canal e assistir, e eu entendo isso, tá? É outra maneira de proteger o ego. Ainda mais porque é um caminho muito diferente do padrão, sabe? Então você meio que tá saindo do rebanho ali, e isso é muito desconfortável porque não tem ovelha na frente e ovelha atrás pra te proteger se caso venha algum lobo, entende? É tipo mais ou menos isso aí, não... Nada a ver, esquece. Então, meio que você entrega o controle da sua vida pra pessoas que provavelmente nem estão pensando em você, cara. Depois você percebe que ninguém liga pra sua existência, você meio que se liberta. Não tem nenhuma plateia observando cada movimento seu. As pessoas, na verdade, estão preocupadas com a própria vida, né? Por exemplo, aquelas mulheres que vão numa festa e ficam, será que vai eu ficar uso querendo, essa combinação Juan. Já tem né? moderador Enquanto demais nessa. As Já tá outras virando mulheres feira da festa já. estão pensando a mesma coisa, ninguém tá reparando a roupa dela, né? E mesmo que veja, cara, e daí? Você realmente vai sacrificar 5 anos da sua própria vida pra evitar 5 minutos de vergonha? Porque é isso que acontece. E é claro, não tô dizendo que você precisa abandonar completamente o planejamento, né? Vou dar novamente o exemplo do YouTube. Pesquisa microfones legais, baratos, pesquisa sobre edição de vida, sobre qual nicho você deseja utilizar e vai lá e faz. A experiência vai te ensinar muito mais do que você ficar planejando por meses e até mesmo anos o que fazer. Se algum familiar ver seu vídeo, que se foda. Porque depois de algum tempo, aquela coisa que começou com uma vergonha passa a ser uma habilidade. E é assim que quase tudo funciona. Então, cara, anota essa frase aí. Faça mal Boa noite, feito, Jocilândia. E aí? faça pequeno, Tudo bem? faça errado, faça sem confiança, faça sem equipamento, faça sem aprovação, faça antes de estar pronto. Depois melhore, e melhore, e melhore de novo, e continue. Porque não existe nenhum grande segredo e nenhum dia que você vai estar preparado. Só precisa de uma ação. Vai estar ruim? Vai. Mas melhora. Se tiver ridículo, continua. Se ninguém gostar, faça outro. Se alguém rir, deixe que ria. O problema é dela. Porque no começo, meu amigo, você não precisa vencer, não. Você só precisa entrar.
entrar no jogo, você tá entendendo? Então começa essa desgraça logo e que se foda. Gostaram desse tipo de vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou ler os comentários. Aqui foi o Hudson e até Hardson, é o nome do JJ, é Hardson? o próximo vídeo.